Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 3. Acompanhe a leitura que eu farei. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, todavia, fazes acepção de pessoas, cometeis pecado segundo, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai amado, obrigado pela tua palavra mais uma vez lida aqui neste culto. O Senhor já nos instruiu ali em 1 Pedro, que o Senhor não julga fazendo acepção de pessoas. O Senhor já nos instruiu lá em Deuteronômio, que também o Senhor não nos trata com acepção de pessoas. E o Senhor não vê segundo a aparência. O Senhor nos ama com teu amor eletivo. Obrigado, Senhor, porque nada em nós seria suficiente para atrair o teu amor. Mas mesmo assim o Senhor derramou o teu amor aos nossos corações e nos salvou em Cristo Jesus. Aplica, Senhor, essa palavra nos nossos corações. Que teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para entendermos verdades que às vezes são óbvias, mas são verdades que muitas vezes nós não queremos ver diante de nós. Nos ajude, Pai, na exposição deste sermão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar fazendo duas perguntinhas, para que você pense durante elas enquanto o sermão caminha. E mais para o final eu vou tentar respondê-las. Primeira perguntinha. É errado nós favorecermos alguém? Uma outra perguntinha. É pecado tratarmos com honra algum grupo de pessoas específico? Talvez se a gente tentar dar uma resposta leviana, uma resposta sem pensarmos muito a respeito do assunto, talvez há um grande risco de respondermos essas duas perguntinhas de forma errada. Então, irmãos, vamos ver quais são os argumentos de Tiago, e lá no final do sermão eu tento voltar nessas duas perguntinhas para trazer aqui um fechamento a respeito destas perguntas. Fato é, irmãos, que a coerência não é um forte do ser humano. Nós somos incoerentes por natureza. Nós dizemos acreditar em certas coisas, mas na hora de agir nós não agimos perfeitamente segundo aquilo que nós professamos acreditar. Isso não vale só para crente. Isso vale para todo mundo. Todo o pensamento humano, e principalmente aqueles pensamentos que vão sendo construídos à parte de Deus e da revelação especial de Deus, são pensamentos incoerentes em si.
partes desses pensamentos não conversam entre si. Muitos deles se chocam, né? E isso, infelizmente, faz parte do ser humano caído, grupo do qual nós fazemos parte. Hoje mesmo, na escola dominical, nós estávamos abordando o personagem de Jonas. E nós vimos em Jonas uma incoerência. No capítulo 2 de Jonas, ele faz uma oração lindíssima dentro do ventre do peixe, onde ele reconhece muitos dos seus erros e reconhece, inclusive, que a idolatria dele o afastara de Deus. Mas assim que ele tem a primeira oportunidade de fazer diferente daquilo que ele tinha feito antes, né? Ele foi lá e fez não exatamente a mesma coisa, né? Mas fez algo parecido. Algo que estava ainda ligado com a dureza do coração dele. A gente até conversou na aula, né? Que muitas vezes nós entendemos aqui, mas nós não entendemos aqui. Muitas vezes nós entendemos intelectualmente uma verdade bíblica, mas até que o nosso coração seja transformado de acordo com aquela verdade bíblica, às vezes demora um certo tempo. Nós somos incoerentes. Nós somos tão incoerentes, irmãos, que Tiago, ele nos chama a sabedoria. Versículo 5 do capítulo 1, nós já vimos isso. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Nós somos incoerentes, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de Deus para que os nossos pensamentos conversem de fato com aquilo que nós cremos e com a nossa atitude, para que possamos ter uma vida mais coerente. E só para lembrar sobre aquilo que nós já estávamos estudando aí no capítulo anterior, propriamente dito, nós falamos muito a respeito de sabedoria aqui. No meu primeiro sermão sobre Tiago, eu até falei que existem algumas similaridades dos ditos de Tiago, né, com as exortações de Tiago, com algumas coisas que nós encontramos em Provérbios, por exemplo. Mesmo sendo tipos de literatura diferentes, mas os dois estão falando sobre sabedoria. Sabedoria. Por exemplo, no versículo 2 ao versículo 11 do capítulo 1, nós vimos que, de uma forma resumida, né, sábio é aquele que persevera considerando um motivo de alegria passar por várias provações. Nós vimos isso, no versículo 2 ao versículo 11. Do versículo 12 ao versículo 18, nós vimos que sábio é aquele que não se engana quanto à bondade de Deus, e por isso não se ilude quanto às tentações. Mais uma vez, a sabedoria sendo ressaltada. No finalzinho do capítulo 1, versículo 19 até o versículo 27, nós vimos que sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Caminhando ainda por este caminho, agora que no versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 2, nós veremos que sábio é aquele que age com misericórdia e não com favoritismo. Sábio é aquele que age com misericórdia e não com favoritismo. Por isso eu escolhi cantar essa música que nós acabamos de entoar, Digna de Glória. Quem que é digno de glória? Senhor. Não há um ser humano digno de glória. Não há um ser humano digno do nosso favor imerecido, né? No sentido de que eu vou favorecer um e desfavorecer o outro, propositalmente falando. Para favorecer um, eu desfavoreço o outro. Não existe, irmãos. Não existe. E se nós agirmos assim, nós estaremos sendo o quê? Que eu já disse? Incoerentes. E nós vemos que a estrutura que Tiago usa aqui é exatamente baseado nesta grande ideia. Nós vemos aqui uma divisão que até alguns teólogos usam. Um teólogo que eu gosto muito aqui do Brasil, que chama Jonas Madureira, ele vai também por esse caminho. E ele, como um bom filósofo, né, reverendo, ele achou aqui no texto uma tese. E é interessante que, durante todos esses 13 versículos que nós lemos, Tiago está defendendo uma ideia. Mesmo que ele dê exemplos, mesmo que ele fale de uma forma mais prática, mas ele está defendendo uma ideia. Então, nós temos aí no primeiro verso uma tese, depois nós temos do versículo 4, até o versículo 4, né, versículo 2 ao 4, nós temos aí um exemplo que vai, de fato, trazer vida, né, à tese que ele deu ali. E logo em seguida, ele vai trazer
três razões. Três razões, do versículo 5 em diante, né? Para que nós possamos entender que nós não devemos agir com favoritismo, e sim com misericórdia. Então, para a gente não perder mais tempo neste exórdio, vamos ao texto, vamos ao que interessa, ao texto. No primeiro verso, nós temos aí a tese principal de Tiago. Irmãos, eu quero bater muito nessa tecla. Por quê? Porque se nós não entendermos bem essa tese, o que Tiago quer defender aqui, nós poderemos distorcer esse texto. Assim como já vi alguns pastores, com uma pegada um pouco mais progressista, usar esse texto para defender luta de classes, por exemplo. A última coisa que Tiago tinha em mente aqui era isso, defender luta de classes aqui. Tiago está falando da incoerência do cristão que profere uma coisa e vive contrário àquilo que ele profere. Olha o que o versículo 1 diz. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Essa expressão, irmão, só abrindo um parênteses, Senhor da glória, o único lugar que ela aparece aqui no Novo Testamento é aqui. O Senhor da glória. Fechando parênteses, né? Ou seja, não tenham a fé em Jesus Cristo em acepção de pessoas. Qual que é a tese dele? Parece um pouco óbvio, parece um pouco clichê, né? Mas é exatamente isso que Tiago está ensinando aqui, ó. Quem crê no Senhor Jesus não pode fazer discriminação de pessoas. Essa é a tese que Tiago vai defender aqui. Quem crê no Senhor Jesus não pode fazer acepção de pessoas, não pode discriminar pessoas. Como eu disse, é um pouco clichê. Porque até o mundo reconhece isso, né? Quando você age de uma forma incoerente, tratando mal alguma pessoa, e fala assim, pô, o fulano não era crente. A gente acaba escutando isso algumas vezes. É o que se espera do crente. Não a discriminação, né? Mas um bom tratamento. Aqui a palavrinha que foi traduzida na nossa Bíblia por acepção, né? Significa literalmente aquele que julga segundo vê. Ou seja, para um bom português aí, aquele que julga segundo as aparências. As aparências. Então, Tiago está nos ensinando aqui nesse primeiro ponto o seguinte, olha, quem crê no Senhor Jesus não pode ser incoerente de discriminar pessoas baseado naquilo que ele vê. É só você pensar, irmãos, que o Senhor da glória, como o texto diz, escolheu quem? Não tinha nenhuma glória para ser seus. Não há nada em nós, nunca houve e nunca haverá nada em nós que atraia o olhar de Deus para uma salvação da nossa alma. E nós temos muita dificuldade, irmãos, em entender o amor de Deus. Nós sempre procuramos justificativas para o amor. E muitas vezes nós não conseguimos entender o amor por si só. E quando nós temos essa dificuldade, nós temos uma dificuldade de entender o amor eletivo de Deus. Um exemplo que a gente poderia usar, não seria talvez um bom exemplo, mas foi o único que eu pensei. Se você já deu alguma festa na vida, você já deve ter passado por uma situação difícil, que é qual? De escolher pessoas. Você vai fazer uma festa, você não tem dinheiro para fazer uma festa para todo mundo que apareça lá. Então você tem que selecionar um grupo de pessoas. Para você selecionar um grupo de pessoas, o que você vai fazer? Critérios, né? Sei lá, você pode... Meu critério é escolher quem são meus familiares. Um critério. Meu critério é escolher meus amigos mais próximos. Meu critério é escolher tal. Critério. Você tem que ter um critério. Mas mesmo usando o critério, talvez pessoas que fiquem fora dessa lista podem se sentir injustiçadas, né? Não é verdade? E muitas vezes, pensando neste exemplo que eu estou dando, às vezes, de fato, nós não temos as melhores razões. Às vezes, de fato, nós não temos os melhores critérios. Por quê? Porque muitas vezes nós julgamos segundo as aparências. Eu me lembro do profeta Samuel, quando ele foi lá, escolheu o rei, né, na casa de Jessé. Quando chegou lá o primeiro filho bonitão, ele falou, é esse aí, né? Homem forte, esse aí tem cara de rei, né? Já estava tirando lá o olhinho para ungir. E Deus falou assim, não é esse. E aí o profeta, mas como não é esse? Por que não é esse? E aí vem uma palavra forte do Senhor, porque eu o rejeitei.
Como assim, Pedro? Deus rejeita? Sim, Deus rejeita. A gente tem dificuldade de entender isso. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos dificuldade de entender que Deus não julga segundo a aparência. Deus julga segundo o seu amor eletivo. Porque Deus, sim, tem os motivos santos. Deus, sim, tem os critérios que forem santos. Deus, sim, pode escolher segundo lhe apraz, porque, como eu disse, não existiu nenhum homem, nem uma mulher sequer capaz de ser merecedor do favor de Deus. Portanto, Deus nunca é injusto em suas escolhas. Eu posso ser injusto nas minhas escolhas, nas minhas predileções, mas Deus, jamais. Nós não somos escolhidos, irmãos, por aquilo que Deus vê em nós. Ou seja, por isso que existe uma incoerência aqui. Como que eu, sendo escolhido por algo que está fora de mim, algo que não faz parte da minha aparência, daquilo que eu aparento ser, não, Pedro é bonzinho, né? Um bom pai, paga os seus impostos em dia, né? Ele vai lá na igreja, toda a programação, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Não é baseado nisso. Não é baseado nisso. Até porque, imagine só, pensa o seguinte, se Deus te escolhesse segundo aquilo que Ele vê em você, esse Deus seria digno da nossa confiança? Olhando para a minha vida, eu tenho certeza que não. Mas Deus não julga segundo a aparência. Deus nos escolhe segundo o seu amor. E por que Ele nos ama? Porque Ele quis nos amar. Lembra que eu disse agora há pouco? O amor, irmãos, ele não precisa de justificativa. O Jonas Madureira, comentando esse texto, ele até usa um exemplo interessante. Uma das perguntas mais difíceis que o marido pode responder é quando a esposa fala assim, você me ama? Você fala, sim. Aí ela pergunta assim, mas por que você me ama? Basicamente, qualquer resposta que ele der, ele pode entrar em apuros, né? Porque ele pode ressaltar um aspecto e deixar outros de lado. É ou não é verdade? Ele até fala assim, ó, se você se atrever a responder essa pergunta, eu vou te ver lá no meu gabinete. Por quê? Porque o amor em si, irmãos, ele não precisa de justificativa. Eu amo porque eu amo. Eu amo porque eu quero amar. Eu amo porque eu quero servir. Eu amo porque eu quero me entregar por aquela pessoa. Tanto o amor conjugal, mas o amor também interpessoal. E isso tem que fazer parte da nossa vida como cristãos, irmãos. Porque se nós começarmos a procurar justificativas para amar ao próximo, nós não teremos nenhuma. Ou até podemos ter até a segunda página, né? Até a gente começar a conviver mesmo com aquela pessoa e ver que de fato não existe nenhum motivo para eu amá-la. A não ser que Deus nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. Isso já é motivo suficiente para nós amarmos ao nosso próximo, não segundo nós vemos, mas segundo Deus nos manda amar. Então, irmãos, essa é a tese de Tiago. Tiago, como eu disse, não está aqui querendo levantar uma luta de classes, né? Rico contra pobres. Até porque a grande parte da igreja que Tiago está escrevendo essa carta era uma igreja de pobres. Nós vimos aqui no sermão anterior que existiam ali muitas viúvas, muitos órfãos. Inclusive, ele fala, a verdadeira religião é o quê? Cuidar desse pessoal que nós temos aqui no nosso meio. Mas o ponto central de Tiago é, não sejam incoerentes. Lembra que no sermão passado nós vimos exatamente que sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E agora ele começa a dar exemplo dessa prática da palavra de Deus. Ou seja, não sejam incoerentes. Ouçam a palavra de Deus. Pratiquem a palavra de Deus. Então essa é a tese defendida por Tiago. Quem crê no Senhor Jesus não pode fazer discriminação de pessoas. Não pode fazer acepção de pessoas. Mas a gente continua. Do versículo 2 ao versículo 4, nós temos aí uma ilustração. Uma ilustração para quê? Para exemplificar a tese que ele acabou de dar. Qual que é a tese? Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Uma vez que ele está dirigindo aqui a irmãos. Lembram? A primeira expressão que aparece no versículo 1 é meus irmãos. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E agora ele usa um exemplo.
um exemplo de um homem que chega num ambiente em que ele chama a atenção. Ele fala que de um anel que está nos seus dedos. Já imaginou como é que esse anel devia ser bonito? Esse anel era tão bonito, tão chamativo, que foi a primeira coisa que ele destacou aqui, né? Um anel nos seus dedos. Roupas luxuosas, né? Se fosse no nosso tempo, roupas de marca, roupas caras, roupas de grife. Você já deve ter reparado, às vezes está lá navegando por páginas da internet, né? Páginas de noticiário, e está lá, fulano de tal usa um vestido de 20 mil reais, não sei o que lá. Ciclano usa uma bolsa de não sei 20 mil reais. E são as coisas que o mundo vai ressaltando, e nós vamos consumindo essas coisas e achamos que isso é normal. E isso nos ajuda a julgar segundo as aparências. Só que isso não é um problema nosso. Era um problema lá na época de Tiago já. Tiago está falando desse homem que chega, né? Talvez uma pessoa rica, ou talvez uma pessoa de influência, uma pessoa poderosa. Sempre que vai chegando épocas de eleição, o que acontece em muitas igrejas? Os poderosos, né? Os políticos começam a vir às igrejas, começam a pregar nos púlpitos, né? Falar nos púlpitos, pelo simples fato de serem pessoas, entre aspas aqui, né? Muitas aspas, poderosas. E essas pessoas recebem uma honra em detrimento de outras. E é isso que estava acontecendo aqui. Percebem que o que Tiago está falando aqui não é simplesmente um erro de tratar com honra um grupo de pessoas, mas é tratar com honra um grupo de pessoas enquanto o outro grupo é deixado à margem, é deixado de lado. Quando ele fala aqui do pobre que chega ali com roupas de um andarilho, né, aquelas roupas sujas, rasgadas, ele fala assim, olha, você fica aqui atrás, aqui em pé, fica ali, ó, do lado do diácono ali, ó, porque se você fizer qualquer problema, o diácono já resolve, né, a situação. Ou então, no máximo, você senta aqui debaixo do estrado dos meus pés. O que seria isso? Senta aqui no chão. Porque se é no estrado do pé, ou seja, está abaixo do pé, está no chão. Então é isso que Tiago está ilustrando aqui. Uma comunidade que lida diferente com o rico e com o pobre. Percebe então que o problema não é só tratar com honra um grupo de pessoas. Não é isso. Aqui na igreja, por exemplo, provavelmente se o Roberto brasileiro vem aqui na igreja, nós vamos tratá-lo com honra, é claro. Nós temos aqui o presidente do nosso presbitério, ó, tratamos com honra. Agora, nós não podemos, irmãos, ter o pensamento de vamos segregar, né? Quem não tem nada, fica lá para trás. Quem tem tudo, fica aqui para frente. E no dia a dia também, né, que é mais comum isso acontecer, nós não podemos ter esse tipo de acepção. Essa é justamente a ilustração que Tiago está usando. E lembrando que Tiago está usando essa ilustração numa comunidade que tinha a sua maioria de pessoas pobres. Maioria de pessoas pobres. A igreja, na época de Tiago, estava menosprezando exatamente as pessoas que tinham uma situação social parecida com a deles. Lembra da incoerência que eu disse na minha introdução? Está vendo a incoerência aqui? Pessoas como nós, sendo menosprezadas em detrimento de outras chiques que chegam no nosso meio. Nossas razões, né, para discriminar alguém são baseadas em razões obscuras. Olha o que o versículo 4 diz. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos, ou seja, motivos obscuros. O que está por trás dessa minha acepção de pessoas? Será que é porque eu quero ganhar algum favor daquela pessoa? Será que eu quero manter aqui na minha igreja essa pessoa que tem um dízimo alto? Será que é porque eu acho que eu posso conseguir algum tipo de influência com essa pessoa num determinado lugar? Pensamentos obscuros que rondam a nossa mente quando nós agimos dessa maneira. Isso nos leva, como eu disse, à incoerência. Incoerência, irmãos. Nós vimos que exatamente Tiago já tinha falado com o pessoal. No versículo 27, né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
O que eles estavam fazendo aqui é justamente o contrário, deixando de lado os órfãos e as viúvas, né, o pessoal que precisava mesmo, não estavam deixando a contaminação do mundo de lado. Por quê? Porque o pensamento deles estava agindo exatamente como o mundo age. E Tiago, então, chama eles à ordem, né? Olha, o que vocês estão fazendo está errado. O que vocês estão fazendo está incoerente com aquilo que vocês professam. E agora, a partir do versículo 5, ele traz razões para mostrar que, de fato, o que eles estavam fazendo ali é incoerente com a fé no Cristo, no Senhor da glória. Então, são 3 razões que eu quero destacar aqui. Irmãos, a primeira razão está no versículo 5 ao versículo de número 7. A primeira razão é que Deus é misericordioso e não faz acepção de pessoas. A nossa primeira razão está em quem Deus é. A nossa primeira razão está em como Deus age com as pessoas. Deus é misericordioso e não faz acepção de pessoas. Versículo 5. Ouvir, meus amados irmãos. Ou seja, já tem uma expressão como ouvir, ou seja, estejam atentos. Porque o que eu vou falar aqui agora é importante. Ouvir, meus irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Os irmãos lembram qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pense na figura do Sermão do Monte. Um monte de gente. E a gente acha que Jesus começou a falar para todo mundo, né? Mas o texto diz que eles estavam lá no local e os discípulos se aproximaram dele. Homens pobres, homens pecadores, mas que queriam aprender mais daquele mestre que estava ali. E ele começa, bem-aventurados os humildes. Em outras traduções até fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. E não é que Tiago está ensinando aqui que Deus tem uma predileção por pobres, né? Como eu gosto de pobre, então só vou salvar pobre. Não é isso que ele está ensinando aqui. Mas ele está ensinando aqui que não adianta você ter riquezas aqui. Porque o que você tem aqui nem se compara à herança que te aguarda nos céus. Aquela herança que Pedro diz que é imaculável, imarcessível, cheia de glória. Nada, absolutamente nada, nenhuma riqueza, nenhum status social, nada se compara à herança que está reservada para nós lá nos céus e que é guardada pelo Senhor da glória. Nada tira essa herança de nós, nem nós mesmos, nem as nossas falhas, nem o nosso pecado contra o Senhor, nada disso tira de nós a esperança dessa herança. Versículo 6. Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Então percebam, irmãos, mais uma vez, o problema aqui não era a honra dada às pessoas importantes ali, mas era o menosprezo aos pobres. Uma clara e flagrante discriminação de pessoas por classe social e por classe econômica. Não são os ricos que vos oprimem, não são estes que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Ele está falando provavelmente de situações aqui, de muitos senhores que levavam os mais pobres aos tribunais, envergonhavam eles, acusavam às vezes de falsas acusações eram feitas contra eles, mas por serem pessoas influentes, muitas vezes eram escutadas pelas autoridades. Não são eles que vos maltratam vocês? Ou seja, mais um ponto da incoerência de vocês. Primeiro, Deus não age assim. Segundo, essas pessoas vos maltratam. Qual que é a necessidade que vocês têm de colocá-las num pedestal de honra, colocando outros como inferiores? Lembra daquilo que eu falei, irmãos. Não há nada em nós mesmos que mereça a glória de outrem. E se nós colocamos a glória num ser humano, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando a glória em alguém que é tão ruim quanto nós mesmos.
E por ser ruim, por ser depravado, ele vai te decepcionar. Ele vai quebrar suas expectativas. Ele vai, muitas vezes, te levar por um caminho que não é aquele caminho que o Senhor quer que você ande. Por isso que nenhum ser humano merece o louvor de outro homem. E como nós sabemos, isso é idolatria. Então, essa é a primeira razão pela qual nós não podemos e não devemos fazer acepção de pessoas. Deus é misericordioso e não age com acepção de pessoas. Nós lemos isso em 1 Pedro, hoje na liturgia, nós lemos isso lá em Deuteronômio, na liturgia, e tem vários outros textos das Escrituras, lá em Romanos tem, que mostram que Deus não age segundo aparências. Deus não age, não julga segundo as aparências. Não julga segundo o que ele vê. Segunda razão está do versículo 8 ao versículo 11. Fazer acepção de pessoas é desobedecer à lei de Deus. Em primeiro lugar, então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é misericordioso. Em segundo lugar, nós não devemos fazer acepção de pessoas porque isso é desobedecer à lei de Deus. E ele começa citando, inclusive, Levítico 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso fazer acepção de pessoas e, ao mesmo tempo, amar ao próximo como a mim mesmo? Percebem a incoerência? E ele continua, e ele inclusive faz essa colocação aí de uma forma retórica, no versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E ele cita algo importantíssimo, que inclusive eu coloquei aí na atividade das crianças para elas decorarem durante a semana. O versículo de número 10. Vamos ler todos juntos o versículo de número 10? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Às vezes nós podemos bater no peito e falar assim: eu guardo o sábado. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não furto. Eu não adultero. Mas eu cobiço de um tanto. O que Tiago está falando aqui? Meu irmão, se você cai em um ponto, você quebrou a lei do Senhor. Existe uma unidade na lei do Senhor. Quebrou uma, quebrou todas. Inclusive, ele usa dois exemplos, né? Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E uma vez transgressores da lei, você é um transgressor em nível infinito. Porque o que você atacou foi a glória infinita de Deus. O que você atacou foi a santidade infinita de Deus. Portanto, por isso, nós temos a necessidade de alguém com um valor infinito também para pagar pelos nossos pecados ali na cruz. Porque se o meu sangue fosse vertido naquela cruz, ele não seria suficiente nem para me salvar mesmo, quanto mais salvar vocês. Mas o sangue de Cristo, sim, como nós lemos lá em 1 Pedro também, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, foi derramado em favor de nós, para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. Sangue precioso de Jesus Cristo. O mandamento que nós estamos quebrando quando nós discriminamos as pessoas é exatamente esse: não matarás. Mas Pedro, eu nunca matei uma pessoa. Mas Jesus disse que se você odiar alguém, você está matando essa pessoa. E Tiago está confirmando isso aqui. Olha, se você fala que não adultera, mas você discrimina, ou seja, você está matando alguma pessoa, você está quebrando a lei. Nós já fizemos esse estudo aqui na igreja, né? E talvez ano que vem até faremos novamente, né? Sobre as perguntas do catecismo sobre a lei do Senhor. E nós vemos que a lei não se restringe apenas àquelas palavrinhas que estão ali, mas quando nós olhamos para toda a Escritura, nós vemos que muitos pecados estão contidos debaixo de cada um dos 10 mandamentos. Por isso que o resumo dos mandamentos é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o resumo de toda a lei. Se você não tem amado a Deus acima de todas as coisas e você não tem amado ao próximo como a ti mesmo, você pode ter certeza que você está quebrando algum mandamento ou alguns mandamentos. Portanto, essa é a segunda razão. Nós não podemos fazer acepção de pessoas porque isso é contra a lei de Deus.
Percebe que nós já temos motivos suficientes para não fazermos acepção de pessoas. Mas Tiago ainda dá a terceira razão, o terceiro argumento, que está aí no finalzinho, né, no versículo 12 e versículo 13. A misericórdia, e só ela triunfará no dia do juízo. A misericórdia, e só ela triunfará no dia do juízo. E no verso 2, lembra da incoerência que eu falei no começo? O versículo 12 traz a sua mente agora de volta para a coerência. Ele diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Ou seja, falai e procedei da mesma maneira. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago já falou sobre essa lei da liberdade lá no versículo 25 do capítulo 1. Ele diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. A lei da liberdade nada mais é do que o Evangelho. Ouçam o Evangelho, sejam praticantes do Evangelho e serão, como Tiago está dizendo, bem-aventurados. Serão felizes. E o finalzinho, versículo 13, nós temos algo duro, mas verdadeiro. Duro, porém amoroso. Quando Tiago diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Você já pensou na gravidade disso que Tiago acabou de dizer? A misericórdia, meus irmãos, ela está muito mais ligada com o doar-se a si mesmo do que com receber alguma coisa. Misericórdia é quando você está disposto a se desgastar por causa do irmão. A atender, às vezes, uma ligação que você sabe que vai durar várias horas. A atender a um irmão no momento de necessidade extrema dele, mesmo que isso te custe uma hora de lazer. Misericórdia é justamente aquilo que Cristo fez ali na cruz. Aquilo que está narrado ali em Filipenses capítulo 2. O Senhor da glória não usurpou ser o Senhor da glória, mas ele se desfez disso tudo. Se tornou em forma humilde para que a misericórdia de Deus chegasse até nós e fosse derramada por nós, homens e mulheres destituídos de toda e qualquer glória. Foi isso que o Senhor da glória fez por cada um de nós. Portanto, isso que Tiago está nos ensinando aqui, de fato, tem uma gravidade, mas ao mesmo tempo tem uma palavra muito amorosa por trás, quando ele diz: todo juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porém, qual que é a conclusão dele? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando Deus olha para mim e para você, como já falei, ele não vê segundo a aparência minha e sua, mas ele vê Jesus Cristo e as obras de Jesus Cristo imputadas a você. Um preço foi pago. E o preço foi alto, como já disse aqui, o precioso sangue de Jesus Cristo. Para que eu e você tivéssemos um relacionamento pessoal com esse Deus. E nós estamos aqui falando de um Jesus que, como já disse, se desfez de toda a sua glória. E talvez, se estivéssemos lá na época de Jesus, julgando segundo as aparências, nós não olharíamos para aquele filho do carpinteiro, que andava às vezes nos lugares periféricos, com pessoas rejeitadas pela sociedade, e nós não veríamos beleza nele, assim como diz lá em Isaías. Mas Cristo se fez um de nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Portanto, irmãos, a misericórdia, só ela triunfa no dia do juízo. Isso é mais uma razão para nós não agirmos fazendo acepção de pessoas, mas agirmos com misericórdia. Lembra das razões? Deus não faz acepção de pessoas. Segunda razão,
Nós não devemos fazer isso porque é pecado, é contra a lei do Senhor. E terceira razão, a misericórdia que triunfará no dia do juízo. Não o meu julgamento segundo as aparências. Caminhando para o final, tentando responder aquelas duas perguntinhas. É errado nós favorecemos alguém? Não. Tem determinadas situações que isso requer de nós. Por exemplo, ontem estivemos na formatura do seminário. Nós estávamos lá também, de uma certa forma, honrando aqueles seminaristas que estavam ali colando grau. Mas sem fazer o quê? Discriminação de outras pessoas. É pecado tratarmos com honra algum grupo de pessoas? Claro que não. É só você pensar, quando vem um missionário na nossa igreja, nós não queremos tratá-lo com a maior honra possível, mas sem fazer acepção de pessoas. O errado não é tratar com honra uma pessoa ou um grupo de pessoas. O errado é discriminar pessoas segundo aquilo que nós vemos, ou segundo aquilo que nós interpretamos da realidade. Lembre, irmãos, nós não fomos escolhidos de uma maneira leviana, mas de acordo com o amor eletivo de Deus. E como eu disse ao longo do sermão, a coerência de fato não é uma característica forte do ser humano. Não é. Mas o crente, ele é chamado para viver de uma forma coerente com aquilo que ele crê, com aquilo que ele professa. É isso que ele diz aqui no versículo 12. Olha, falai e procedei da mesma maneira. Falai e procedei da mesma forma. Sejam coerentes. De uma outra forma aqui, trazendo aquilo que Tiago está nos ensinando. Sejam coerentes com aquilo que vocês receberam. Falem e procedam de acordo com a lei da liberdade, com a lei do evangelho da graça. Mesmo que isso seja difícil, irmãos. Como eu disse, quero enfatizar novamente. Cristo se esvaziou de toda a sua glória e se fez pobre e humilde por nós. Nós somos tratados, não somos tratados segundo merecemos, mas segundo as misericórdias de Deus. E muito crente não entende isso. Muito crente acha que sermos tratados com misericórdia, recebemos aquilo que queremos. Eu quero isso, então eu determino. Eu quero isso. Então, se Deus não me der, Deus é um Deus injusto. Eu quero que tal coisa aconteça, e tem que acontecer. Eu sou filho do rei. Misericórdia não é sermos tratados segundo queremos ou segundo merecemos. Até porque, se nós fôssemos tratados segundo merecemos, nós estaríamos lá no inferno agora, sofrendo castigo pelo meu e pelo seu pecado. Mas nós não somos tratados segundo merecemos, mas segundo as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias. E por fim, eu quero deixar uma frase de um comentarista que eu peguei, que me marcou muito. A misericórdia é a marca de todos aqueles que foram alvos da misericórdia divina. A misericórdia é uma marca de todo aquele que foi alvo da misericórdia divina. Então, irmãos, se você foi alvo da misericórdia divina, não lhe resta outra alternativa. Seja misericordioso e não faça acepção de pessoas. Deus possa nos ajudar para sermos mais coerentes com a fé que nós professamos. Vamos ficar de pé?